Olá, queridos amigos. Meu nome é Sônia Dorinskaya. Sou médica e diretora do Centro de Informação Médica. Hoje, vamos mais uma vez continuar o tema do jejum intermitente e da autofagia. Aqui está mais um exemplo de distorção de dados, mais um exemplo de uso de uma descoberta científica, forçando-a, por assim dizer, para alguma prática completamente absurda. E vamos simplesmente lidar com isso. Em 2016, o biólogo japonês Yoshinori Ohsumi recebeu o Prêmio Nobel por sua pesquisa sobre a autofagia, um processo durante o qual a célula consome a si mesma. Ohsumi conduziu suas pesquisas em culturas de levedura. E ele ficou muito surpreso quando, na Conferência Moscou Saudável em 2020, foi apresentado como o autor do lendário método de jejum. Existe até um vídeo em que o cientista diz claramente que não tem nenhuma relação com o jejum, nem ao segredo da juventude eterna, nem a um método mágico de emagrecimento. Mas os blogueiros já não podiam ser parados. Continua. Faz 10 anos que Ohsumi recebeu o Prêmio Nobel. Mas os entusiastas do jejum ainda usam as pesquisas do modesto biólogo celular Ohsumi como justificativa quando falam sobre os benefícios do jejum intermitente? Você vai discordar de um ganhador do Prêmio Nobel? Dizem também, você está discordando de um Nobel. Está dizendo que iremos discordar. Mas não só o próprio Ohsumi. Isso mostra, bem, o que Yoshinori Ohsumi fez ou não fez. O que ele fez? Ele identificou os genes envolvidos na autofagia. Atenção, genes de levedura. O que ele não fez, ele não estudou o impacto da autofagia em humanos. O que ele fez, ele descreveu os mecanismos moleculares da autofagia em leveduras. O que ele não fez, ele não lidou com questões de nutrição e dieta. O que ele fez, ele provou que a autofagia é um processo controlado e não caótico. O que ele não fez, ele não descobriu o jejum intermitente. O que ele fez, ele criou modelos laboratoriais para estudar a autofagia. E o que ele não fez, ele não disse que a autofagia é ativada após 16 horas de jejum em humanos. Ele não disse isso. O que ele fez? Ele recebeu o Prêmio Nobel por pesquisas fundamentais em organismos modelo. E o que ele não fez? Ele não recomendou a ninguém praticar o jejum para a saúde. Então, senhores, eu já disse a vocês que a autofagia como fenômeno realmente existe no corpo humano. Porque o que vocês me escrevem, ou alguém escreve sobre limpeza do organismo, não existe nenhuma limpeza no organismo. No organismo existem processos naturais, incluindo a autofagia. Porque isso quando a imunidade devora células que se dividiram errado? Células cancerígenas. Todo organismo saudável possui células cancerígenas e imunidade forte. Em que posição ele está na lista? O que ele vigia? Sim, ele destrói essas células. Nós temos osteoclastos e osteoblastos. O que fazem os osteoclastos? Eles consomem as próprias células ósseas. O que fazem os osteoblastos? Eles aumentam essas células. Esses são processos naturais. Esses são processos naturais que sempre existem. Esse respeitado cientista simplesmente estudou o próprio processo, o processo biológico nas moléculas de levedura. E ele nunca associou isso ao corpo humano, nem disse às pessoas que elas precisavam jejuar. Criado por Dima Torzok. É assim que enganam o público. É assim mesmo. Desculpe. Dima Torzok.
Dima Torzok, Legendas por Dima Torzok. O que é que eu tenho que restaurar em você? Após o jejum intermitente, tivemos pessoas dizendo: isso é um verdadeiro inferno. Eu repito mais uma vez: recuperar uma pessoa depois do jejum é muito mais difícil do que recuperar uma pessoa. Tirá-lo dos neurolépticos, se ele estiver comendo como deve e ele come carne, como foi orientado, é muito mais fácil tirá-lo dos neurolépticos do que recuperá-lo depois de uma fome tão terrível e pesada. Entende, lá tudo está completamente destruído. O organismo começa a destruir as ilhotas de Langerhans no pâncreas, que são responsáveis tanto pela produção de insulina quanto por um hormônio especial que estimula o apetite. E a pessoa não quer mais comer. A comida se torna repulsiva para ela. Devido a vitaminoses graves, o paladar dela se altera. Ela desenvolve deficiência de vitamina B1, cujo sinal clínico é a anorexia. E o organismo simplesmente começa a morrer. Mas você mesmo fez isso. Aquelas pessoas que não fornecem ao seu corpo uma alimentação normal, regular, estável, em pequenas porções, em intervalos curtos de tempo. Vou lembrar mais uma vez. Na época soviética, nos profilatórios, nos sanatórios, lá havia alimentação frequente em pequenas porções. Por que alimentavam 5 a 6 vezes? Porque isso regula o funcionamento do trato gastrointestinal. E nunca comer só 2 vezes ao dia. E ainda envolveram um pobre cientista nisso, que ficou horrorizado, chocado, e disse que nunca fez isso. Ele nunca disse para ninguém passar fome. E, na verdade, nunca falou nada disso. Então, para quem me escreveu dizendo que ele é um laureado com o Nobel, desculpe. Ele é laureado com o Nobel por outro motivo que, meus amigos, se agora vocês estão fazendo jejum intermitente, parem com isso. O próprio laureado com o Nobel está dizendo isso para vocês, que ele nunca falou isso. Então, voltem à vida normal. Voltem. Se estiver tudo muito triste, site darinskaya.com. Botão de teste para adultos. Escrevam. Vamos ajudar vocês a se recuperar. E o que fazer? A gente precisa viver de algum jeito, né? Tudo de bom, até logo.